Enquanto você abre a sua Bíblia, só lembrando que no próximo sábado, né, nós temos, né, um passeio com a igreja. Nós vamos estar indo, né, a Lancaster no sábado, dia 10, assistir, né, a peça sobre a história da vida de Davi, né, lá em Lancaster, na Pensilvânia. Nós vamos estar, né, fazendo essa viagem. Então eu não sei quem vai e quem não vai, todas as pessoas. Eu sei que existe um grupo muito grande indo, então, né, que os irmãos também que vão e os que não vão, que intercedam, né, para que a gente tenha uma viagem em segurança, que a gente desfrute do tempo lá, que a gente possa aprender, né, com essa peça teatral que representa, né, a história de Davi na Bíblia, né, que a gente possa sair de lá edificado pela palavra de Deus, né. Vai ser um momento de descontração, né, de descanso, onde a gente vai poder, né, estar aprendendo, né, uma forma visual, com a expressão teatral, né, a respeito da Bíblia, né, e é sempre muito lindo lá. Eles fazem um trabalho muito bonito lá no Sight and Sounds, na Pensilvânia, mas nós temos que viajar, né, e as estradas, né, sempre trazem riscos e perigos para a gente, então que a gente ore que o Senhor esteja guardando, né, as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, né, tanto a igreja de Long Branch como aqui de Newark vão estar indo lá para a região e a gente vai estar desfrutando, né. Quem perdeu, perdeu, né, não tem mais ingresso, né. Realmente foi uma peça muito concorrida e não vai ser fácil conseguir assistir. Ela acaba agora, né? Já nesse mês que vem ela termina, e ano que vem tem uma nova, né? Que vai ser a história de Moisés. Segundo a informação, é isso? Moisés? É Moisés. É Moisés, né? A história de Moisés, né? E quem sabe então no ano que vem, né, nós podemos, né, com mais antecedência marcar uma data, né, e dar oportunidade para todos ir. Eu sei que alguns irmãos quiseram ir, mas não houve tickets suficientes, mas vai um bom grupo aí. Amém. Então vamos à palavra de Deus. Hoje eu vou continuar, né, e vou terminar a última mensagem da série de mensagens que eu comecei no dia, né, no fim de semana do dia 31 de outubro desse ano, porque no dia 31 de outubro nós comemoramos mais um ano, né, celebramos mais um ano da Reforma Protestante, né? Foi o dia em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da sua igreja lá na Alemanha, né? Lá na Alemanha em 1517. Né? Ele não começou a Reforma, tenho deixado sempre muito claro, né? Mas sem dúvida o que ele fez foi um marco na Reforma. Né? Como eu disse, ele jogava em um time que já vinha jogando há muitos anos, aliás, há alguns séculos, né? Durante já alguns séculos anteriores, muitos homens de Deus, né, eles tentavam abrir os olhos da igreja, né, daquela época, a igreja medieval, a igreja católica romana daquela época, para que se voltasse à pureza do evangelho de Jesus Cristo. Eles haviam deixado, a igreja havia sido corrompida pelo poder, pela política, né, e nas mãos, né, de pessoas, né, corrompidas e não salvas, a igreja havia tomado um rumo muito tenebroso, muito, né, maligno, infelizmente nós podemos dizer isso, né? E muita maldade foi feita através da igreja e muita gente foi enganada, muita gente que achou que ia para o céu naquele tempo terminou a sua vida no inferno. Porque apenas Jesus pode salvar. E naquele tempo a igreja começou a ensinar outros meios de salvação a não ser por Jesus Cristo. E quem confiou nesses outros meios não foi salvo. Não adianta chegar de Deus e dizer, olha, eu fui enganado, me enganaram. E Deus vai falar, ai tadinho, eu vou abrir a porta e deixar você entrar no céu. Não tem jeito, não tem desculpa. Romanos 3:23 diz pra gente que todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor Jesus, porque o que se podia conhecer de Deus, Deus nos revelou para conhecer dele através da sua própria criação, para que nós encontrássemos o Deus verdadeiro. Então, ninguém, né, é desculpável diante dessa situação. E, infelizmente, muita gente que buscou a Deus acabou não encontrando a Deus porque foi ensinado, né, de uma maneira enganosa a confiar nas obras das suas mãos ou na obra das mãos de um outro homem, né, ou na compra de uma indulgência, ou seja, né, as pessoas foram enganadas achando que elas podiam ser salvas de outra maneira. E a gente tem aprendido aqui através, né, dessa série de mensagens que eu tenho feito, que hoje é a quinta, é a última que eu vou fazer, né, que são 5 fundamentos que os protestantes, né, ou seja, os crentes da época que protestaram contra o regime errado,
né, contra o ensino errado, contra o falso ensino. Então, quando eles protestaram contra essas coisas, eles estabeleceram, né, em ensinar a igreja novamente 5 fundamentos básicos que estão na Bíblia. E nós já aprendemos que nós podemos apenas ser salvos pela graça, apenas podemos ser salvos por meio da fé, nós podemos apenas ser salvos através das Escrituras, né? Que nós só podemos ser salvos através de Cristo e somente Cristo, e hoje nós vamos aprender a última sola, ou seja, o último somente, que é somente a Deus a glória. Ou seja, só Deus é digno de receber glória e mais ninguém. Antes de eu entrar na passagem em si, né, eu quero, né, só rapidamente deixar uma coisa clara. Isso não significa que Deus não quer o seu sucesso, meu irmão. Aliás, é muito lindo a gente ver a história de Josué, lá no capítulo 1, no versículo 8, no versículo 9. Deus, né, quando instrui Moisés a passar o bastão, a liderança para as mãos de Moisés, né, ele usa essas palavras: olha, Josué, né, guarda o teu coração, guarda a tua vida de obedecer a Deus em todas as coisas, todos os mandamentos meus, para que você seja bem sucedido. Ou seja, Deus quer que você seja uma pessoa bem sucedida, uma pessoa de sucesso. Deus quer que todo crente seja uma pessoa de sucesso. Por quê? O sucesso traz glória, só que a glória de quem recebeu o sucesso é para Deus. O sucesso é para você, para que o seu sucesso traga glória a Deus, porque a glória é sempre só para Deus. E é isso que nós vamos estar aprendendo hoje aqui, né? Que só Deus, ele é merecedor de glória. Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas, e eu vou começar em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, amém? A palavra de Deus diz assim: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos orar e pedir que agora o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir através, Senhor, dos textos bíblicos, para que nós possamos aprender a Tua verdade, Deus Pai. Por isso, hoje, Senhor, eu seja um vaso, um instrumento nas Tuas mãos. Porque eu sou falho e fraco, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa e ela transforma. Por isso hoje, Senhor, não no poder da minha eloquência, mas no poder do Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra, eu peço que o Senhor venha edificar a Tua igreja, consolar o que precisa de consolo, curar o que está ferido, Senhor, e, Senhor, salvar o que está perdido. Por isso hoje, Senhor, seja a Tua vontade feita neste lugar. E ajude-me, Senhor, para ser fiel a ensinar a Tua palavra, Senhor, de maneira correta neste lugar. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim neste momento, Senhor, e usa a minha vida para ser um instrumento, Senhor, para fazer a Tua obra neste lugar. Senhor, eu peço pela vida dos meus irmãos, que eles também, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, possam compartilhar essa mensagem com aqueles que estão ao seu redor, para que Teu Evangelho cresça, se expanda e venha salvar aqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado, Deus Pai, seja para Ti todo o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa palavra chamada glória, né, na Bíblia, né? Nós brasileiros, e eu acho que em vários países do mundo, nós nomeamos pessoas com esse nome, né? Existem muitas pessoas que se chamam Glória, Maria da Glória, Ana Glória, né? Porque realmente é um nome bonito. Glória é um nome bonito, é um nome interessante, um nome bonito. Vamos dar aqui esses papelzinhos da Pix, senão eu vou cair nele. Então é um nome interessante, mas glória é uma palavra que a gente precisa compreender, né? O que é a glória? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, glória, ela significa uma exibição de excelência, exibir algo excelente, algo poderoso, um elogio, né? A gente pode dizer a glória mostrada, ou seja, é algo que está à mostra, que é maravilhoso, para ser contemplado, algo que merece honra, que merece adoração.
né? E é por isso que toda essa exibição de glória, de esplendor, ela deve ser dirigida a Deus, porque na verdade o único que merece, né, ser adorado, né, por todo o seu esplendor, e toda a maravilha e toda a pureza é Deus, porque ninguém mais é assim, nada mais é assim. Todas as outras coisas foram criadas por Deus. A palavra glória no hebraico, ela é a palavra kavod, ou kabod, né? A letra do meio ela pode ter o som de V ou de B. Eu não sei exatamente qual que é o mais correto, se é kavod ou kabod, mas essa é a palavra que significa a glória do Senhor, ou Deus seja louvado, né? Ou seja, essa palavra que foi usada, kavod, ela foi usada como uma maneira de expressar, de testemunhar a beleza do Senhor na palavra de Deus, né? Ela aparece 34 vezes no Antigo Testamento, ela aparece várias vezes, e tem hora que ela aparece com um sentido um pouco diferente, porque a palavra kavod, ela também significa peso, ou algo pesado. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 17, quando Moisés, né, estava com as mãos levantadas durante uma batalha, chegou um momento em que a palavra de Deus diz que ele, né, ele sentia as mãos pesadas, ou seja, né, aquela palavra ali foi usada também a palavra kavod, que é a mesma palavra para glória, ou seja, o que mostra que na glória existe um peso. Por isso essa palavra é usada para demonstrar esse esplendor, né? Em Deus há o peso da sua glória. A gente pode ver no Velho Testamento que muitas vezes quando Deus manifestava de forma visível a sua glória, as pessoas se prostravam, elas se humilhavam, elas se curvavam diante de Deus. Tamanho, né, a gente pode dizer, tamanho peso da glória de Deus. Então, essa palavra ela pode significar estas coisas. Essa palavra também, algumas vezes, em outras passagens, ela significa também um armamento, uma arma. Por exemplo, a palavra lá em Salmo 3 fala, né, de Deus ser o escudo, o nosso escudo, o escudo. E é usada a palavra kavod, um armamento. O escudo é um armamento, é algo pesado, por isso que há um relacionamento da palavra, né? Entenda uma coisa, no hebraico, o hebraico é uma língua, não quero denegrir o hebraico, mas comparado com as outras línguas, é uma língua pobre. Existe pouco vocabulário, nesse sentido. Por exemplo, né, o vocabulário não era muito extenso, então às vezes uma mesma palavra ela podia significar muitas coisas diferentes, né, porque o vocabulário não era muito rico naquela língua, naquela época, quando ela foi criada, essa linguagem. Então ela representa, mas estas coisas estão todas relacionadas. Então ele é o escudo, ou seja, a glória de Deus também é a nossa proteção. Em outra passagem, por exemplo, lá em Jó, né, no livro de Jó, chega um momento em que Jó, quando está declarando, né, a sua vida diante do Senhor, ele diz que o Senhor é o seu arco, o arco e flecha, né, ou seja, a sua arma, e ali ele também usa a palavra kavod, que é traduzida como arco, também pode representar esse armamento. Ou seja, para que a gente entenda um pouco da glória de Deus, eu quero trazer essas definições, fazer você entender, para você entender do que nós vamos falar hoje aqui. Por que a Deus somente a glória? Porque só Ele tem o poder, Ele é a proteção, Ele é o provedor, Ele é tudo. Ele é tudo. Por isso Ele merece, né, ser chamado de glorioso, de receber toda a glória. Então, kavod ele pode significar estas coisas, e às vezes onde essa palavra ela significa a glória de Deus, ela pode ter a conotação da glória de Deus em alguns sentidos. Por exemplo, no sentido de riquezas, ou seja, a glória de Deus ela é uma riqueza para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então tem hora que kavod pode significar isso nas nossas vidas, né? Um outro significado que ela às vezes tem é dela ela ter de uma reputação, ou seja, a glória de Deus é a reputação dele, é a natureza de Deus, ou seja, ele representa quem Deus é. Então kavod, na verdade, a palavra kavod no hebraico, ela representa um atributo de Deus. O que é um atributo de Deus? É aquilo que Deus é. Por exemplo, amor é um atributo de Deus. Deus não sente amor, Deus é amor. Deus não tem glória, Deus é glória.
É nesse sentido que a gente precisa compreender essa palavra glória. Por isso, somente a Ele a glória. Tem uma outra palavra que a gente usa nos dias de hoje, eu acho que é a palavra que a maioria dos crentes conhece nos dias de hoje, é a palavra Shekinah. A palavra Shekinah. E muita gente talvez só conheça essa palavra a respeito da glória como Shekinah. E na verdade, essa palavra não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. A palavra Shekinah ela não está na Bíblia hebraica. O que é a palavra Shekinah? A palavra Shekinah também é uma Bíblia, é uma palavra, né, relacionada ao hebraico, mas não do hebraico do princípio, e sim do aramaico. O aramaico era uma língua que foi criada do hebraico mais à frente. Jesus falava aramaico no tempo dele, em que ele viveu, era o aramaico que era falado naquela época. Então, houve um período em que o hebraico foi traduzido para o aramaico. Então, a Bíblia original, que era em hebraico, ela foi traduzida para o aramaico, é o que a gente chama de Targum. Se você já ouviu essa expressão, o Targum dos judeus. O que é o Targum? Targum é uma tradução, que nem a gente tem a nossa Bíblia, né, em português, é a nossa tradução, a gente chama de João Ferreira de Almeida, que foi ele que traduziu a Bíblia, né? E naquele tempo, né, um homem, eu esqueci agora o nome dele, que tinha no meio do nome dele, era muito comprido, e no meio do nome dele tinha um Targum lá. Então, né, essa tradução ficou, né, conhecida como Targum, que era a tradução do hebraico para o aramaico. E lá ele traduziu a palavra kavod por Shekinah, que é a palavra então aramaica. Então hoje se usa muito, e a gente fala, no hebraico é Shekinah, não, no hebraico é kavod, no aramaico é Shekinah. E Shekinah, na verdade, depois que foi traduzido, ela ganhou uma conotação um pouco diferente. Não foram todos os textos que a gente tem na Bíblia, onde se expressa a glória de Deus, que se traduziu como Shekinah de Deus. Porque existem algumas diferenças entre essas duas. Por exemplo, kavod pode ser a glória invisível ou a glória visível. Pode ser as duas coisas. Tinha a hora que Deus aparecia com a glória no monte, quando Moisés foi receber os 10 mandamentos. E ali o hebraico chama aquilo de kavod. E o Targum chama aquilo de Shekinah. Mas quando não é visível, quando diz que Deus é glorioso, Deus é glória, aí já não serve a palavra Shekinah. Porque Shekinah não é um atributo, e sim uma expressão do atributo de Deus, daquilo que Deus é. Ou seja, Shekinah nunca é invisível. Shekinah é sempre visível. É quando Deus mostra a sua glória para o povo. Então aí é a Shekinah de Deus. Então hoje, para a gente entender isso, é bom a gente entender porque a gente usa, né? Existem muitas igrejas, até que Newark também tem uma igreja que chama Shekinah, né? Muitas igrejas usam, né, esse nome Shekinah e muitas vezes usam sem entender muito bem o que significa, né? Porque na verdade nem na Bíblia está. Porque a palavra Shekinah vem da palavra Shakan no hebraico. E a palavra Shakan significa morada. E ela foi usada apenas uma vez na Bíblia, em Êxodo capítulo 25, quando Deus diz, né, para Moisés que ele queria que se construísse um tabernáculo para que ele viesse fazer morada. E a palavra Shakan, o verbo Shakan, significa morada. Então, eles queriam que Deus manifestasse, né, na sua morada, a glória de Deus. Ou seja, por isso então criaram, na verdade a palavra Shekinah foi uma palavra criada pelos judeus. Não era uma palavra que existia pelos rabinos judeus, pelos estudiosos da Bíblia da época, né? Foi uma palavra inventada muitos anos depois. E é interessante a gente ver que, na verdade, no princípio, quando esses rabinos, né, que escreviam, que a gente chama de Talmud, alguém sabe o que é o Talmud? Hoje nós estamos tendo um pouquinho de aula a respeito da vida dos judeus. Né? O Talmud não é a Bíblia a Bíblia se chama de Tanakh. Né? O Talmud era uma coleção, né, de escritos da lei oral, ou seja, daquilo que se ensinava oralmente, porque tinha muitas leis que eles criaram que não estavam na Bíblia, e eles ensinavam essas leis. Né? Se você já trabalhou com judeu, ou já foi num hotel, por exemplo, numa região de judeu aqui nos Estados Unidos, se você foi num hotel que tinha que pegar elevador, você descobriu que no sábado o elevador ele para em todos os andares sem você precisar apertar os botões. A pior coisa que tem é pegar elevador no sábado.
em região de judeu, que para de andar e andar. Por quê? Porque quando Deus falou que sábado era o dia do descanso, eles não podiam fazer trabalho, eles interpretaram que apertar um botão no elevador é trabalho. Então, você não pode apertar o botão para ir para o seu andar. Então, os botões têm que parar, o elevador tem que parar automaticamente para que ele não aperte o botão. Se ele apertar o botão, ele está fazendo trabalho. Né? Aí eu pergunto, né, mas andar até o elevador também não é trabalho? Eles deviam ficar lá no quarto e não sair, deixar a gente usar o elevador à vontade, né? Ou seja, né, o homem criou muitas coisas, e essas criações, né, essas interpretações da lei que eram feitas por esses rabinos, elas acabaram se tornando lei, né, assim como a Bíblia, e eles criaram o que chamam de Talmud. Esse Talmud ele é dividido em algumas partes, e na primeira parte, que a gente chama de Mishnah, né, o Mishnah, a primeira parte do Talmud, essa palavra glória, ela aparece muito pouco, apenas 2 vezes. E é a parte mais antiga desse Talmud, que ele foi sendo escrito ao longo de muitos anos, muitos anos. Quando a gente chega na última parte, que é o que a gente chama de Haggadah, alguém já deve ter ouvido aqui na América Haggadah. Haggadah é a celebração da Páscoa. Na Bíblia nós temos o Haggadah, né, que está lá, né, em Êxodo capítulo 14, falando a respeito da Páscoa de Deus. Aquele pequeno texto que explica como fazer a Páscoa se chama Haggadah. Só que eles criaram muito mais. Então, a última parte, eles escreveram mais a respeito da celebração da Páscoa. Lá tem o Seder, que é a ordem, né, de comer aquelas comidas diferentes. Eu já ensinei isso aqui para a igreja, essas coisas. Então, naquela última parte, eles usaram várias vezes a palavra Shekinah. E a partir daí, a palavra Shekinah, então, ganhou popularidade. E até hoje, né, no meio evangélico, no meio cristão, a maioria das pessoas conhece a palavra glória como se fosse a palavra Shekinah. Mas, na verdade, a palavra hebraica, a palavra original é kavod. Kavod, que significa que Deus, ele não tem glória, Deus é glória. Então, quando ele resplandece a Shekinah dele, a glória dele, é porque ele é a glória. E só ele a glória. E é isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Então agora eu quero voltar em Hebreus. Né? Em Hebreus, nós vamos ver o versículo 33, para a gente estar aprendendo um pouco com isso. Né? Versículo 33 ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois então, essa passagem aqui agora, quando Paulo ele escreve essa passagem, foi Paulo que escreveu o livro para os Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, ele vinha descrevendo a respeito do que era viver por fé, né, a justificação pela fé. E ele mostra que Deus é criador de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por Deus, que tudo é sustentado por Deus, ou seja, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, ele vem mostrando todo o poder de Deus, todas as feituras de Deus, todas as obras de Deus, todas as maravilhas de Deus. E quando vai chegando no final do capítulo 11, ele não aguentou. Na verdade, isso aqui vamos dizer assim, é um parênteses aqui, porque ele não aguentou. Depois de ver tanta coisa maravilhosa, né? Ou seja, uma exposição da glória de Deus, ele entrou em louvor e adoração nesse momento. Ou seja, esses versículos aqui que a gente lê do 33 ao 36, não tem nada a ver com o resto, né? Porque foi quando ele, depois de explicar tudo isso, ele caiu em adoração a Deus. Ele viu a glória de Deus naquele momento e ele começou a adorar. E ele adora a Deus expressando aquilo que Deus é. Então ele para e ele entra, ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Ou seja, né, ele começou a ver que, sendo Deus, né, um ser eterno, um ser onipotente, um ser onisciente, um ser onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, é um ser que tem muita riqueza. E ele não está falando de riqueza monetária. Ele está falando do valor da pessoa de Deus, de quão rico é, porque quem há todos esses atributos? Quem pode estar em todos os lugares? Ninguém, só Deus. Quem pode conhecer todas as coisas? Ninguém, somente Deus. Quem detém todo o poder? Ninguém, apenas Deus. Então, ele aqui está mostrando essas riquezas, e aí ele diz que essas riquezas são tão fantásticas, são tão profundas, que a gente não pode nem imaginar.
A gente não é capaz de imaginar. Eu acho que Paulo, nesse momento aqui, eu não sei, tem hora que eu não sei se isso acontece com você, comigo isso acontece. Às vezes eu estou estudando, né, fazendo meu devocional, ou estudando, ou preparando uma mensagem, e eu leio alguma coisa, tem hora que você entra, parece que o mundo à sua volta some. Você entra naquilo ali, você começa a pensar e você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu posso compreender uma coisa dessa? Como é tão maravilhoso esse Deus? Como é que eu entendo isso? E eu falo, eu não posso entender. A gente vê a nossa limitação. E Paulo estava percebendo isso aqui, que diante da glória de Deus, ele era tão limitado que ele falou assim, olha, é tão profundo que como é que eu posso compreender uma coisa dessa? Né? Uma justiça tão nobre, tão perfeita, como ele diz aqui, né? Como é que eu posso sondar estas coisas? Eu que não sou assim. Né? E eu imagino que Paulo, nessa altura que estava escrevendo sobre a justificação na fé, era um homem que entendia a respeito sobre a palavra justiça, sobre a justiça. E ele de fato era um homem que estava buscando e estava andando de uma maneira justa, reta diante de Deus, mas quando ele olha para a perfeição da justiça de Deus e ele compara com a dele, ele fala, como é que eu posso compreender uma coisa dessa? Quem sou eu? O que é a minha justiça? Eu não posso, ou seja, ele está argumentando, ele está começando a falar destas coisas, ele está expressando esse louvor com o propósito de mostrar para mim, para você, e por isso ele escreveu, porque o Espírito Santo conduziu Paulo a escrever essa adoração em meio àquilo que Deus estava dizendo e ensinando sobre doutrina bíblica, ou seja, para mostrar para mim e para você, para provar para mim e para você, que só tem um merecedor de glória, é Deus. Somente a Deus a glória. O ponto aqui é esse. O ponto final aqui é esse. Lá em João, no capítulo 13, versículo 31 e 32, diz assim, agora é glorificado o Filho do Homem. O próprio Jesus estava falando isso. O Filho do Homem é Jesus aqui. Ele mesmo estava falando isso. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Olha que interessante. O próprio Jesus, que é Deus, Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele não é apenas um homem, ele era um homem Deus. Ele é um só com Deus. Né? Deus só existe um, não existe o Deus. Né? Um Deus é Pai, o outro Deus é Jesus e o outro Deus. Não tem três deuses, tem um único Deus. Eles são um. Mas ele estava se expressando na pessoa do Filho. E a pessoa do Filho, Jesus Cristo, ele declara que ele existe, ele veio. O propósito da vida dele e da vinda dele aqui nessa terra era para que houvesse glória a Deus. Ele estava recebendo glória. Ele seria glorificado. Mas o resultado final da glória da vida dele era para glorificar o Pai, o Deus. Porque toda a glória é somente a Deus. Até o próprio Jesus reconhece isso. E hoje, se Jesus, que é o nosso Senhor, reconhece que toda a glória é só para Deus, por que é então que a gente anda atrás e a gente anda dando glória a outros a não ser Deus? Hoje nós estamos glorificando os homens. Basta aparecer uma pessoa famosa, um cantor, um político, um jogador de futebol, a gente se derrete e tudo. Uau! Tem que ir lá bater uma foto. Ninguém faz isso, né? É assim. A gente anda dando glória para quem não merece glória. A gente anda recebendo glória sem merecer a glória. Porque a glória, como eu disse, Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Que você tenha sucesso. Porque do seu sucesso virá a glória. Mas a glória é para Deus. Nós temos que aprender isso, querido. E olhe, eu sempre falo isso para os jovens, falei, olhe para o mundo artístico.
E você vai ver gente que conheceu o Evangelho de Jesus, que conhece a palavra e que sabe que a glória é para Deus. E essas pessoas que entram no mundo artístico e acabam corrompendo o seu coração e se tornam artistas bem-sucedidos e começam a receber a glória, só que não entregam a glória a Deus e tomam a glória para si. Essas pessoas acabam mortas, viciadas, destruídas. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Receba o sucesso e entregue a glória. Hoje a Sandra está com a gente aqui, Sandra. Hoje eu vou usar o seu exemplo. A Sandra, pouco tempo atrás, passei e vi a foto dela num cartaz, entre as melhores vendedoras de casa aqui do estado de New Jersey. Ficou entre as 10 melhores, é isso? Que maravilha ser uma mulher bem-sucedida. Mas, Sandra, dê a glória para Deus. Porque se você tomar a glória para si, Deus mesmo vai te derrubar desse pedestal. É assim, Alguns, o Mateus fez um vídeo maravilhoso lá, está trabalhando na escola e tal, que lindo, Os trabalhos que os irmãos têm feito, sendo bem-sucedidos nas suas carreiras, nas suas profissões. E Deus quer isso. Se você trabalhar duro, se você andar com o Senhor Jesus, Deus vai ajudar você a ser uma pessoa bem-sucedida. Ele vai te abençoar para que você dê a glória a Deus. Não retenha a glória, porque isso vai ser o seu fim, a sua destruição. Deus quer que você seja bem-sucedido para que a glória seja dada a Ele. Ele quer te dar sucesso. O sucesso é seu, mas a glória é dele. Desfrute do fruto que Ele te deu, da bênção que Ele te deu. É tão lindo a gente poder contar com Deus e saber que Ele está cuidando da gente, ajudando a gente nos nossos caminhos, mas não podemos nos esquecer dEle. Olha o versículo 34 e o versículo 35. Ele diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, em outras palavras, Paulo ele está aqui nessa adoração argumentando, em outras palavras, ele está dizendo: quem sou eu para dar conselho a Deus? Quem sou eu para tentar entender Deus completamente? Quem sou eu? Porque o que eu posso dar? O que eu posso recompensar? Às vezes a gente pensa que a gente pode dar alguma coisa. Não, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Deus foi tão misericordioso, Ele me salvou, que agora eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. Querido, você não precisa fazer nada para Ele, para ser salvo. Você faz para Ele porque você o ama, é diferente. Não para receber algo em troca, mas para devolver tudo que você recebeu, no sentido de que Ele te salvou, te deu tudo, Ele te deu vida nova, e agora a única coisa que você pode dar a Ele é a glória. É o seu louvor, a sua adoração. Por que a igreja, quando se reúne, ela começa o momento do culto com louvor e adoração? Porque nós estamos celebrando, lembrando que existe um Deus que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. É para Ele, não é para mim. Eu canto para Ele. Por isso que a gente não escolhe música aqui para agradar a congregação. A gente escolhe música aqui para agradar o coração de Deus. Tem hora que vocês vão cantar música e você vai falar: que música chata. E lá vem aquele ninho antigo, Mas aquele ninho adora, ele ama a Deus, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Porque hoje tem muita música legal no meio evangélico que não fala nada a respeito da glória de Deus, que não fala nada a respeito de Deus. Fala do homem, é para você, não, chove em mim, cai em mim, desce em mim, faz para mim. Não é assim? Vocês conhecem música assim? Glória a mim. Ouve na sua casa esse tipo de música. Na sua casa você pode ouvir o que você quiser. Mas quando você reúne com a tua igreja para adorar a Deus, aqui não é lugar de se tocar. É isso que às vezes a igreja tem dificuldade. O pastor é muito careta, ele só toca esse tipo de música. Não, querido, eu não estou proibindo ninguém de ouvir. Você ouve o que você quiser. Mas na igreja você reúne para adorar, para conduzir a sua igreja a conhecer quem Deus é. E é isso que a gente faz, a gente adora a esse Deus, porque só Ele é digno de receber louvor, honra e glória. Querido, nós nunca vamos poder entender todas as coisas de Deus, a gente só pode entender, e era isso que Paulo estava explicando na sua carta de Romanos, ele fala isso lá no capítulo 1, a única coisa que a gente pode entender de Deus é aquilo que Ele mesmo nos dá a conhecer. Ele nos dá a conhecer o que a gente precisa conhecer, mas a gente nunca vai conhecer tudo, porque só Ele
tem a ciência de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nós conhecemos em parte, mas Ele conhece em tudo. Há um dia em que nós vamos poder compreender com perfeição, mas só o dia em que nós somos perfeitos como Ele é perfeito. E olha, não é trabalho seu, é trabalho dele, porque só vai acontecer o dia que a gente chegar na glória. Que nem a Elisângela vai fazer uma cirurgia para ficar um pouco melhor aqui na Terra, não é verdade? Né? Ela não está com pressa de ir para o céu, mas ela só vai ficar 100%, ela só vai ficar perfeita o dia que ela for para o céu. E eu também. É assim. A sua esposa não, querida, ela já é perfeita, ok? Não ouse dizer isso para ela. Né? Diz para sua esposa, não, irmã, minha filha, você é perfeita. Não tem nada que Deus precisa mudar em você. Tu sabe, Senhor, né? Então é isso que ele está explicando. Né? Em outras palavras, para a gente poder entender isso aqui, eu quero dar, por exemplo, o exemplo de uma cadeira. Né? Uma cadeira, na verdade, não só uma cadeira comum, um trono. Esses dias foi essa semana, ontem, não sei, estava vendo um filminho com a Priscila e a gente viu uma cena que se dá dentro do museu de Petrópolis. E lá é um museu de Petrópolis, é um museu que fala da família real, né, que reinou sobre o Brasil. O Brasil já teve um tempo que teve rei, né? Então lá tem um trono, né, uma cadeira que foi do rei, né, do Brasil. Lá, e aí eles filmam a cadeira, né, uma cadeira muito bonita, trabalhada e tudo, né? E aí, né, hoje você vai lá e olha lá e fala, uau, a cadeira do rei. Mas aí eu pergunto para os irmãos, a glória está na cadeira? Não, a cadeira até é bonita, até bem feita. Mas aquela cadeira só tem destaque lá dentro porque alguém com glória um dia sentou. O rei do Brasil sentou naquela cadeira. Né? Se você for numa loja hoje, ver uma cadeira muito bonita e perguntar o preço, se for uma cadeira muito cara, você vai falar assim, nossa, por que essa cadeira é tão cara? Porque foi feita por um artista assim, 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 então essa cadeira. A glória não é da cadeira, ela é linda, mas a glória não é da cadeira, a glória é de quem fez a cadeira. Por isso ela tem aquele valor e aquele preço. Para pensar comigo, a palavra de Deus diz que o nosso Deus está sentado num trono. Esse trono tem valor, é um trono de glória, mas é apenas um trono. Quem criou esse trono? Quem fez esse trono? Foi o próprio Deus, então Ele é o autor. Então, em outras palavras, é o que Ele está dizendo. Como eu, homem, isso tudo que Ele está mostrando para a gente, é que nós não podemos ajudar Deus em nada para salvar a nossa vida. E tem gente que ainda acredita nisso. Não, Deus faz a sua parte e eu faço a minha parte. Não, querido. Só tem um que faz a parte e é Deus, porque agora, se tivesse a sua parte e a parte dele, você merecia glória. Porque aí você fez a sua parte. Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele. Então, glória a Deus e glória a mim. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso, ele não te deu nenhuma parte na sua salvação. Ele fez a parte completa. Ele te salvou por completo. Ele te deu agora uma responsabilidade de caminhar em santidade. Da santidade você pode dizer, eu estou trabalhando para me santificar. Sim, ele vai te ajudar. Mas para a tua salvação, essa glória é toda dele. E foi isso que a igreja perdeu. E é isso que a igreja está perdendo de novo. E é por isso que a gente precisa seguir, né, o lema da reforma do princípio. Uma vez reformada, sempre reformando. Porque a nossa tendência é sempre voltar para as coisas erradas. E a igreja precisa continuar a reforma. E a igreja evangélica hoje no mundo, ela tem uma imagem ruim, ela tem uma imagem de Jesus que está na lama, porque ela precisa ser reformada, porque ela está ensinando as pessoas que as pessoas são o centro e Deus está do lado, somente ajudando. Que as pessoas têm mérito na sua salvação. Não, você ajudou Deus, você fez isso, você faz a sua parte e então Deus faz a sua parte. Não existe isso. Somente glória a Deus. Essa doutrina é isso que significa isso. Somente glória a Deus. Ele não divide, não tem jeito. Vai ao versículo 36. Hoje o pessoal está vibrando. Uau, pastor, já está no último versículo da passagem que vai pregar? No último já. Uau. Eu já estou no último, hein? Versículo 36. Por quê?
Então ele adorou tudo. Aí agora ele está dizendo a razão do porquê que ele adorou. Por que ele fez aquela adoração? Por que ele falou aquelas palavras a respeito de Deus? Por que eu disse isso? Por que eu considero Deus rico, a sua sabedoria maravilhosa? Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você vê como ele termina? Agora ele dá razão da sua adoração. Ele explica, olha, por que eu rompi em adoração aqui agora? Porque, no fim, tudo é dele, através dele e é para ele. Então, somente ele, sozinho, somente Deus, merece toda a glória para sempre. Ah não, pastor, nós estamos no tempo da graça, então agora nesse período Deus mudou um pouco, então agora é assim, o homem participa um pouco e Deus participa um pouco. Não, é sempre, é eternamente. Foi no tempo da lei, foi no tempo da graça, nunca foi por mérito, sempre foi pela graça. Por isso a glória é somente a Deus, não tem outro assunto. Vamos destrinchar aqui esse versículo aqui um pouquinho. Primeiro, ele usa 3 preposições aqui que ele usa interessante aqui. De, né, dele, ele com de ele, de, através e para. Então vamos lá. Primeiro, dele, o que isso significa? Indica que Deus é a fonte de todas as coisas. É dele. Ele é a fonte de tudo. Tudo tem sua origem e a sua causa em Deus. Não sou eu que estou falando isso. A própria palavra anuncia isso. Lá em João capítulo 1, versículo 3. Aí ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo. Se você olhar ao seu redor hoje, se você sair e começar a olhar para cima, para baixo, se você tirar o asfalto e cavar a terra, se você pegar o avião e subir aos céus, se você entrar numa espaçonave e viajar pelo universo, você vai ver que tudo que você consegue ver e que existe hoje foi feito por Deus. Tudo, 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 tudo. É isso que significa dele. Segunda preposição, através. Através dele. O que isso indica? Indica que ele é o sustentador de tudo que ele criou, ou seja, tudo que ele criou está sendo sustentado por ele. Só ele que mantém tudo junto. Também não sou eu que digo isso, é a palavra. Colossenses 1,17. Diz assim: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo depende dele. Fique tranquilo, se você está... Né, hoje a gente orou para os irmãos Paula, Cristiane, né, a Elisângela, foi ele que te criou. Tudo subsiste por ele. Fique tranquilo, vai em paz para a sua cirurgia. Paulo, fique tranquilo, faz o que o médico mandou. Cristiano, segue, fique tranquilo, Deus te criou. Tudo que está aqui subsiste por ele. Fique em paz, não ande ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque tudo subsiste, tudo é sustentado por ele. Ele até fala: olha, eu não cuido dos lírios do campo, dos pássaros do céu, que não plantam, que não cultivam, que não constroem. Eu não vou cultivar, eu não vou cuidar de quem eu criei de uma maneira especial, a minha imagem e semelhança. Tem gente que tem dificuldade de entender isso, tem gente que vai crucificar por isso, mas eu vou dizer, querido, ansiedade é pecado. A realidade é essa. A ansiedade não é só uma enfermidade psicológica. Ansiedade é pecado. Porque um crente, ele recebeu tudo o que ele precisava na sua salvação para não andar em ansiedade. E se a gente está com ansiedade no coração, a gente está em pecado. A gente tem que ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou pecando contra ti, me perdoa, eu estou sendo ansioso, porque eu não confio em que o Senhor tem o poder de sustentar todas as coisas na minha vida. Porque ansiedade é não confiar, é não ter fé que Deus está no controle, que Deus está sustentando, que está fazendo as coisas substituir. Então, ansiedade para o crente é pecado. Agora, a ansiedade traz problemas psicológicos.
traz problemas físicos. E aí sim, você precisa da ajuda, muitas vezes, de um psicólogo, de um médico. Não recuse a ajuda dessas pessoas. Deus criou todas elas para te ajudar. Mas você pode vencer a ansiedade pela fé. Confiando e compreendendo quem Deus é. A ansiedade pode trazer coisas que não são pecado. A depressão. A depressão não é pecado. A depressão é resultado de uma enfermidade emocional que é traga por um pecado. A Bíblia diz isso, que o pecado faz até o quê? Os nossos ossos adoecerem. Entenda uma coisa, né? Não fica chateado comigo não, mas é a Bíblia que diz isso. O pecado na nossa vida não traz só consequências em relação à vida eterna, ele traz consequências em relação à vida que você está vivendo, inclusive a sua saúde física. O pecado pode trazer enfermidade física. Por isso, crente, não deixe o pecado crescer no seu coração, enfrente ele. Entregue ele nas mãos do Senhor. Confesse seus pecados, entregue nas mãos de Deus para que você tenha saúde espiritual e física. Por isso, Jesus, não foi eu, não foi um discípulo, foi Jesus que disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não estava dando um conselho para a igreja. Ele estava dando um mandamento para a igreja. Uma ordem para os crentes a ser obedecida. É assim que a gente lida. Pai, se você está lidando com um filho ansioso, ensine isso ao seu filho. Nós vamos ter que lidar com os nossos filhos. Todos nós passamos por ansiedades na nossa vida. Marido, esposa, ajude o seu cônjuge falando a verdade. Dizendo para ele, olha, você precisa de lidar com ansiedade, em primeiro lugar, no mundo espiritual. É o primeiro lugar que você precisa resolver a sua ansiedade. Porque é um pecado nas nossas vidas. Porque se a gente entende que todas as coisas subsistem por Ele, são sustentadas por Ele, nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Ele não diz: por que você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Não foi isso que Jesus falou. Por que você está preocupado que você vai comer? Eu posso, não por preocupação, né? Porque eu gosto de comer, né? Aí é da gordice mesmo. Né? Tá assim, amanhã eu queria comer uma pizza, na terça-feira eu queria comer isso, né? Aí é diferente, isso não é ansiedade, né? Pode ser gula, né? Depende, né? Se a gente só pensa nisso, é gula, é outro pecado que a gente tem que lidar com ele. Né? Porque gula também é pecado. Né? Mas, não. O que ele está dizendo é que você não preocupe. Ou seja, ele sabe o que você precisa e ele está pronto para te socorrer e para te ajudar. E olha, a terceira preposição que ele diz é para ele. O que isso indica? Indica que Deus tem um objetivo, querido. Que Deus, né, criou todas as coisas e todas as coisas existem para ele. Ou seja, tudo o que acontece, acontece de acordo com o plano soberano de Deus. Tudo, olha, tudo é tudo. Ele diz, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significam as coisas boas e as coisas ruins, juntamente. Tudo, ou seja, aqueles dias maravilhosos, aqueles acontecimentos fantásticos, aqueles dias ruins, aqueles acontecimentos terríveis, tudo isso junto, no final, colabora para o seu bem, se você ama a Deus. Se, tem uma condição, né? Uma outra preposição, se você ama a Deus. Deus quer o seu bem. Então ele vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida, porque ele quer o seu bem. Então para ele é isso o objetivo. O Salmo 19 diz isso, versículo 1, versículo 3. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Ou seja, tudo foi feito por ele, tudo foi criado para ele, tudo
caminha dentro da ordem que ele determinou, segundo o plano que ele declarou. Nada fugiu do controle de Deus. Ah, mas quando Satanás caiu, então Deus não estava esperando. Tudo já estava preparado de acordo com o plano de Deus. Deus não perdeu o controle em nenhum momento, porque Ele sustenta todas as coisas. Você vê, Deus já tinha preparado um Salvador antes de haver um enganador. E Deus não é pego de surpresa. A gente é pego de surpresa. O carro quebra, a máquina de aquecimento da casa quebra no inverno, né? Alguém fica doente, perde o emprego, a gente se machuca. A gente é pego de surpresa, mas Deus não. Ele já sabia de tudo, e Ele já está preparando tudo, e Ele já está cuidando de tudo. E é por isso que Ele diz para a gente, eu repito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vai ser fácil, querido. Por quê? Porque não andar ansioso é um exercício de fé, e fé precisa ser exercitada. A palavra de Deus diz que Deus nos dá a fé e Ele planta ela como uma semente de mostarda. Ele explica isso, ele tem a parábola da semente de mostarda. Ele planta ela no nosso coração como uma semente de mostarda. Quando ela é plantada no nosso coração e ela cresce, ela começa a desenvolver, ela leva a gente à salvação. Só que uma vez que ela leva a gente à salvação, Ele colocou essa fé para a gente crer, Ele agora vai cultivar essa semente para que ela cresça e se torne como uma árvore. Então Ele ensina para a gente que a nossa fé precisa crescer, desenvolver ao longo da nossa caminhada de uma pessoa salva. Ao longo de uma caminhada de um crente. Então a gente precisa fazer a fé crescer. Para quê? Para que a gente aprenda a não andar como a gente andava no passado. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos, porque agora a gente anda ansioso, né? Lembra dos discípulos no barco? Jesus, olha, não sei se você lembra dessa história do barco, né? Mas é uma das histórias mais fantásticas para mim. Nós temos que um dia fazer um filme disso, Mateus. A gente tem que fazer uma representação. Pensa nisso, Mateus. Né? A gente tem que pensar nisso. É fantástico. Né? Um monte de homem forte, barbado, valente, dentro do barco com Jesus. Eles entram no barco e aí Jesus fala assim, ó, hoje nós vamos lá para o outro lado. E eles entraram. Ok, o Senhor falou, a gente vai. E aí eles entram no barco. No meio do caminho fica a tormenta. Jesus estava lá dormindo, né? Roncando. Né? Não sei se ele roncava, mas ele era homem, né? Devia roncar também. Né? Ele roncava. Né? Você conhece algum homem que não ronca? Não tem, né? Todos, né? Roncando lá no barco, né? E o barco enchendo d'água e a coisa ficando feia do lado de fora. E os discípulos se esqueceram do que Jesus havia dito. Jesus disse, nós vamos para o outro lado. E eu pergunto para os irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre o que fala? Se Ele disse que eles iam entrar no barco, que eles iam para o outro lado, aonde eles iam chegar? Muito bem, no meio do caminho chegou a tormenta e eles pensaram que o barco ia fazer o quê? Afundar. Eles acharam que eles não iam chegar do outro lado. Aí eles acordam Jesus Cristo. Jesus Cristo, por isso que eu falo, isso é irônico. Jesus Cristo não ficou feliz. Por que vocês estão me acordando? Jesus sabia que estava tendo tempestade, porque eu não sei se esse barco tinha cama, se era confortável, eu acho que não, né? Ele devia estar lá, pelo sacudinho dentro daquela madeira, não devia ser muito confortável, mas ele está tranquilo, quem está em paz, quem está tranquilo, dorme, até nas pedras. Né? A gente só perde o sono quando a gente não está tranquilo, quando a gente não está em paz, aí a gente perde o sono, não dorme, você pode estar na melhor cama do mundo, que parece ter um alfinete na cama, não te deixa dormir. Então eles não dormiram. Eles deviam estar dormindo com Jesus. Era no meio da noite. Eles deviam estar todo mundo, que nem Jesus, deitado no barco dormindo. Mas não, estava todo mundo acordado, preocupado que o barco ia afundar. Então quando o negócio ficou feio, eles falaram, Jesus, a gente já viu ele, né, fazer milagre e tal. Jesus pode dar um jeito nessa situação. Jesus, acorda. Por que vocês me acordam? O senhor não está vendo? O barco está enchendo d'água, a gente está afundando. O que ele diz para aqueles homens? Homens de pouca fé. A fé ainda não havia crescido no coração deles. A gente tem que ter misericórdia dos discípulos também, né? Ainda eles estavam, né? Era tudo crente bully ainda, né? Crente, né? De pouca fé, né? Então, estava ali com pouca fé. Por que com pouca fé? Por que ele disse isso? Porque se Jesus falou que eles iam sair de um lado e iam chegar do outro, independente do que acontecesse no caminho, aonde eles iam chegar? É assim, querido.
Deus prometeu para você que Ele iria com você até o dia em que Ele voltar para buscar a igreja. Até o fim dos tempos Ele fez uma promessa. Olha, eu estou. O dia que você começar a andar comigo, eu vou ficar com você até o fim dos tempos. Então, a gente precisa ficar com medo no meio da tempestade, no meio do caminho? Se Ele falou que a gente vai chegar com Ele lá no final, onde é que a gente vai chegar? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Vocês perderam só a oportunidade de dizer glória a Deus. Porque quem prometeu não foi o pastor Marcos, quem prometeu não foi Moisés, quem prometeu não foi o Paulo, quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi o próprio Deus. Foi Ele que fez a promessa. Ele disse: eu vou estar contigo todos os dias da sua vida. É isso que tira a ansiedade do nosso coração. Mas a fé precisa crescer. A gente não pode fazer que nem aqueles discípulos no meio do caminho, quando surgem as tempestades, a gente se desesperar e achar, não, aí a gente começa, Jesus, e agora? Ele falou, estou no barco, deixa eu dormir. A gente disse que você vai até o fim. Deita, filho. Se entrar muita água, você já chega limpo do outro lado. De banho tomado. Eu não sei se era sábado, né? Sábado é dia de tomar banho, né? Todo mundo tomou banho ontem? Christian tomou, né? Não, Christian? O Vitor não tomou? Eu acho que foi você, Christian. Vai comigo em Efésios capítulo 1 para a gente terminar. Capítulo 2. Eu já preguei nessa passagem do versículo 4 ao versículo 10, mas eu quero voltar agora no versículo 1, no princípio. Para a gente concluir. Aqui novamente, Paulo, quando ele está escrevendo para os Efésios, nesse capítulo ele explica que a salvação é apenas pela graça por meio da fé, e toda a glória é somente para Deus. Ou seja, ele resume tudo nesse capítulo. Todas as 5 solas se resumem nesse capítulo. Tudo está aqui resumido nesse capítulo 2, nesses primeiros versículos do capítulo 2. Só que os primeiros versículos, versículo 1 até o versículo 4, ou seja, versículo 1, 2 e 3, ele explica o porquê que o homem não merece glória nenhuma. Por que a glória é só para Deus? Ele vai deixar claro aqui para a gente agora. Olha o versículo 1, ele diz: e vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele está dizendo, né, que a situação do ser humano sem Deus é a situação de uma pessoa morta. Você não está morta fisicamente, então você, né, obviamente entende o que ele está falando. Ele está falando da morte espiritual. Você não tem vida espiritual. O espírito não está vivo em você. Então, se o seu espírito não está vivo em você, você não pode interagir, você não pode responder a Deus, que é espírito. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Você está morto. Aí eu pergunto para os irmãos, o que um morto faz? Alguém pode me dizer o que um morto faz? Muito bem. Se eu beliscar ele, ele responde. Se eu der um tapa nele, ele responde. Se eu jogar água fria no rosto dele, ele responde. Morto, ele não responde a estímulo. Se eu perguntar para ele alguma coisa, ele responde sim ou não? Não. Se eu perguntar o que ele quer vestir, ele responde. A gente pode até dizer para os outros o que a gente quer vestir depois que a gente morrer, mas enquanto a gente está vivo. Depois que está morto, você não escolhe. Se alguém quiser botar outra roupa, porque não adianta, você não vai acordar para reclamar. Não foi isso que eu pedi. A Priscila não espera o dia de eu morrer, porque assim, nesse dia ela vai conseguir vestir do jeitinho que ela quer. Vai ser, acho que, o único dia que ela vai conseguir fazer isso na vida dela. Vocês vão me enterrar de gravata? Oh, meu Deus do céu. Depois que eu tiver a bolsa, vocês fazem o que vocês quiserem, querido. Não tem que pôr gravata agora, não. Até no saco de batata vocês podem me enterrar, não tem problema. Vocês fazem o que vocês querem. Vai ser o dia que a Priscila vai realizar o sonho dela. Ela vai realizar o sonho dela. Porque morto não escolhe o que veste. Não escolhe nada. Porque morto não responde, não reage. Ou seja, Paulo ele está falando isso para mostrar o que para mim e para você? Que a salvação não é uma resposta sua. Como é que você vai responder ao chamado da salvação se você estava morto? Morto responde?
Você vê que não faz sentido o que se ensinam hoje em dia na maioria das igrejas evangélicas? Não, você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Qual é a parte de um morto? Nenhuma. Não tem parte nenhuma. Então ele aqui está explicando estas coisas. O morto, ele não tem parte, ele não tem lugar, ele não tem estímulo. Né? Ele não pode falar. Olha o versículo 2, versículo 3. Ele continua explicando. Olha lá. Em que no outro tempo, agora explica por que você estava morto. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos são quem? Todos nós, não tem exceção aqui, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você vê, ele aqui já era crente, tinha vida nova, mas ele está falando, mas eu estava nesse barco. Eu também era morto. Todo mundo está do mesmo jeito. Por que está todo mundo do mesmo jeito? Porque todo mundo pecou, todo mundo é desobediente. Como que alguém desobediente pode ser capaz de obedecer a Deus quando Deus chama? Não, você por natureza é desobediente. Então se Deus te chamasse e você pudesse ouvi-lo, você ia dizer, não vou. Porque você era o quê? Filho da desobediência. Ou seja, Paulo está desenvolvendo o argumento aqui para mostrar para você o porquê que a glória é só de Deus. Porquê que a salvação é só pela graça. Porque só pode se receber a salvação através da fé. Porque não vem nada de você. Você estava morto. Em pecado, contrário, no caminho oposto, rejeitando. Se você fosse capaz de ouvir Deus, você rejeitaria Ele. E é isso que o mundo faz. Porque quantas vezes a gente prega para as pessoas e as pessoas rejeitam, elas viram as costas, elas ficam irritadas com você, porque elas não receberam a vida. Entenda uma coisa, Deus não estava esperando eles a ter um sinal de vida para então dar vida. Não, olha só o versículo 4. Vamos mais um pouquinho, olha só, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, você perdeu outra oportunidade da glória a Deus. Glória a Deus. Pelo seu muito amor, perdeu outra oportunidade da glória a Deus. Vocês ainda não entenderam. Vou repetir. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, glória a Deus, entender. Pelo seu muito amor, com que nos amou, glória a Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que ele está dizendo aqui? Ele não esperou você ajudar ele, a participar, a você fazer a sua parte. Que parte? Você não tinha parte nenhuma, você estava morto. Ele está dizendo, eu não vou esperar você fazer a sua parte, ou mostrar um sinal de vida para eu dar vida. Não, ele só pode dar vida para quem não tem vida. Só recebe vida quem está morto. Quem está vivo não precisa de vida. Já está vivo. Ou seja, são todos argumentos para mostrar para você que você não faz nada. Por isso a glória é só para Ele. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais e em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus estava expressando e fazendo tudo isso para mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos ama. Ele não esperou a gente melhorar um pouquinho na nossa vida para então Ele consertar o resto. Não, Ele pegou a gente quando a gente estava no pior da nossa vida, quando a gente estava morto, contrário, quando a gente não tinha nenhuma resposta, quando a gente não tinha nenhuma obediência, nenhuma fé nele. Ele pegou e mudou a gente. Olha só como que ele muda a gente. Porque você fala assim, não, mas foi eu que criei. Não foi você que creu. Foi ele que pôs a fé em você para que você cresça. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, sem a fé é impossível você receber a graça. E aí ele explica. Isso não vem de vós. É dom. Dom é o quê? Presente. É um presente. É dom de Deus. E olha agora o porquê que ele fez isso. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Toda a glória é para Deus. Somente
somente a Deus a glória e mais ninguém. Será que você entende esse fundamento da fé agora, querido? O porquê que é só a Ele a glória? Porque a gente não pode fazer nada para ajudar Deus. Nada, nada, nada. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para trazer a glória a Deus. E eu quero encerrar deixando isso com você. Então, a pergunta é, como que eu posso glorificar a Deus? Primeiro lugar, se você hoje está ouvindo essa mensagem, você nunca creu em Jesus Cristo, ou se arrependeu dos seus pecados, hoje você pode, ouvindo pela fé, se Ele colocou no teu coração, creia que você é um pecador que precisa de um Salvador, e Jesus está aqui hoje para te salvar. Creia nele, que Ele morreu em seu lugar e ressuscitou para te dar vida nova. Porque o dia que você for salvo, Deus será glorificado. Segundo, elogiando, adorando, cantando a Deus. Lembrando que Deus é Criador, é provedor, é Redentor. Louve a Deus. Querido, você está aqui na igreja, eu sei que tem gente que é mais tímida, tem gente que não tem uma voz muito afinada, é a minha, e aí a gente fica assim, caladinho no louvor e fala assim, eu estou cantando dentro de mim. Não, querido, canta mesmo. Abre a sua voz, louve a Deus, Ele merece ouvir a sua voz. Foi Ele que te criou. Se Ele quisesse uma voz afinada, Ele tinha feito a sua voz afinada. Se Ele te deu essa voz de taquara rachada igual a minha, Ele quer a sua voz desse jeito. Foi Ele que fez, foi Ele que te deu. Ele não está preocupado. A gente gosta de ouvir alguém mais afinado, mas Deus aceita o louvor de todos os desafinados aqui. Louve a Deus com a sua voz. Terceiro, confie em Deus, querido. Confie em Deus, tenha fé nele. Deixa a ansiedade de lado. Renuncie, querido, às suas coisas. Não estou falando renunciar, você não querer mais nada. Não, entrega tudo nas mãos dele. Isso é que é renúncia. Senhor, está nas minhas mãos. Minha vida, meu trabalho, meus filhos, minha esposa, minha igreja, tudo está nas tuas mãos. Tudo. Entregue nas mãos dele. Quarto, caminhe com humildade e alegria diante do Senhor. Caminhe em humildade e alegria. Isso vai trazer glória a Deus. Caminhe em humildade e alegria diante dos homens. Isso vai trazer louvor e glória a Deus. E finalmente, conheça, ame, viva, obedeça a palavra de Deus. Isso vai trazer glória a Deus. Quero convidar o pastor Cláudio para que ele venha ministrar a ceia e o grupo de louvor para que nesse momento a gente possa celebrar. Senhor Deus Pai, neste momento em que eu encerro essa mensagem, eu convido, Senhor, esta igreja a hoje te glorificar como nunca glorificou. Senhor, eu espero que com este entendimento da palavra, hoje nós venhamos com alegria no coração, com gozo no nosso coração. Hoje, Senhor, trazemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória que só o Senhor merece. Por isso, Senhor, perdoa-nos, Senhor, de sermos orgulhosos e de muitas vezes, Senhor, roubarmos a Tua glória para nós mesmos. Senhor, Pai querido, não permita que assim seja o nosso coração. Senhor, obrigado, Senhor, pelo sucesso que temos alcançado, Senhor, nessa vida, pela família que nós temos, pelo trabalho, Senhor, Senhor, as conquistas que temos realizadas nas nossas vidas, Deus Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem permitido nós alcançarmos, mas, Senhor, que seja para Ti a glória, seja para Ti, Senhor, seja para Ti o louvor, a honra. Por isso, hoje, Senhor, seja esse culto para o louvor da glória do Teu nome. A minha oração é que hoje nós venhamos nos render a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Enquanto nós cantamos e louvamos, eu faço uma última pergunta. Há alguém aqui que hoje, ouvindo esta mensagem,